Resolução 357 de 2001. Paramos no artigo 84. Seção 2. Dos pequenos curativos. Artigo 84. É facultado ao farmacêutico a realização de pequenos curativos, desde que atendidas as normas supletivas do órgão sanitário competente dos estados e municípios e as condições abaixo. Inciso 1. Presença de cadeira ou poltrona de material liso, resistente e lavável. Inciso 2. Armário de material liso, resistente, de fácil limpeza e desinfecção para o preparo e armazenamento de materiais. Inciso 3. Local independente das salas de aplicação e inalação. Inciso 4. Presença de estojo ou armário com material de primeiros socorros e emergências, dotados no mínimo de: a linha A, antissépticos para ferimentos contaminados. A linha B, soluções estéreis de soro fisiológico ou água destilada para lavagem de feridas. A linha C, luvas e gases estéreis. A linha D, algodão e esparadrapo. A linha E, espátulas descartáveis e outros conforme a necessidade. Parágrafo único. Todo material supracitado deverá ser descartado, sendo proibido o seu reaproveitamento. Artigo 85. Na realização dos curativos deverão ser seguidas as técnicas de biossegurança preconizadas pelo órgão federal competente. Artigo 86. Só poderão ser realizados pequenos curativos na ausência de sangramento arterial onde não haja a necessidade de realização de suturas ou procedimentos mais complexos. Artigo 87. É vedada a realização de curativos nos casos de haver infecção profunda ou abscesso, nos casos de mordida de animais, perfurações profundas, retiradas de pontos, curativos na região ocular, ouvido, lavagem de ouvido e outros procedimentos que necessitam um atendimento ambulatorial ou hospitalar, devendo estes casos serem prontamente encaminhados à unidade ambulatorial ou hospitalar mais próxima. Seção 3. Da nebulização e ou inalação. Artigo 88. Os medicamentos só devem ser administrados mediante prescrição. Artigo 89. O local de nebulização ou inalação deve oferecer condições técnicas, higiênicas e sanitárias adequadas. Artigo 90. Os procedimentos realizados deverão ser registrados em livro específico segundo normas sanitárias vigentes. Seção 4. Da verificação de temperatura e pressão arterial. Artigo 91. É facultado ao farmacêutico, para serviço de verificação de temperatura e pressão arterial, a manutenção de aparelhos como termômetro, estetoscópio e esfigmomanômetro ou aparelhos eletrônicos, ficando ditos aparelhos sob sua responsabilidade. Parágrafo único. No exercício das disposições do caput deste artigo, quando em acompanhamento de pacientes hipertensos, serão observados os seguintes procedimentos. A linha A. É vedada a utilização de procedimentos técnicos para indicação ou prescrição de medicamentos. A linha B. Os aparelhos de verificação de pressão arterial devem ser aferidos anualmente ou, quando necessário, por instituição oficial, selo do Inmetro, IPEM ou assistência técnica autorizada. A linha C. Devem ser seguidas as técnicas preconizadas para verificação de pressão arterial e temperatura. A linha D. Na observação de alterações significativas na temperatura e pressão dos pacientes, os mesmos devem ser encaminhados ao serviço de saúde mais próximo para a devida assistência médica. A linha E. As verificações de pressão arterial devem ser registradas em ficha e ou carteira de pertenço do paciente, caso o mesmo possua. A linha F. Os registros citados no item anterior devem ser fornecidos ao profissional que assiste o paciente mediante solicitação do mesmo e autorização do paciente. A linha G. Deverá ser próximo ao local onde é verificada a pressão, cartaz com os seguintes dizeres: isto não é uma consulta médica, não se automedique e não aceite indicação de medicamentos para regulação de pressão arterial.
para regulação de pressão arterial, consulte o seu médico. Seção 5. Da determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos. Artigo 92. O farmacêutico, no âmbito da farmácia, pode desenvolver atividades de determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos dos usuários como forma de contribuição para a melhoria do nível de saúde da comunidade. Artigo 93. Para a determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos, deverão ser estabelecidos protocolos relativos ao registro de resultado dos testes e que permitam a validação da qualidade dos métodos e instrumentos usados para o rastreio. Artigo 94. No caso de detecção de qualquer anormalidade nos parâmetros bioquímicos e fisiológicos, deve o paciente ser aconselhado ao atendimento hospitalar ou ambulatorial adequado. Seção 6. Da colocação de brincos. Artigo 95. Será permitido ao farmacêutico a colocação de brincos, observadas as condições de asepsia, desinfecção e existência de equipamento adequado para este fim. Artigo 96. Na colocação de brincos, o farmacêutico deverá observar as condições estabelecidas abaixo. Inciso 1. Deverá ser feita com um aparelho próprio para a colocação de brincos na sala de aplicações de injetáveis. Inciso 2. A colocação deverá ser feita pelo farmacêutico ou profissional sob a sua supervisão, observadas as condições de asepsia das mãos e bioproteção. Inciso 3. Perfeita condição de antissépsia dos locais de colocação de brinco através de fricção de algodão embebido com antisséptico recomendado pelo Ministério da Saúde. Inciso 4. O aparelho de colocação de brincos deve estar perfeitamente desinfetado, conforme as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Inciso 5. Só poderá haver a colocação de brincos acondicionados em embalagens estéreis, visando a proteção ao consumidor. Inciso 6. É vedada a utilização de agulhas de aplicação de injeção, agulhas de suturas e outros objetos para a realização da perfuração. Capítulo 9. Da prestação de assistência farmacêutica domiciliar. Artigo 97. A prestação da assistência farmacêutica domiciliar, no estrito cumprimento da legislação vigente, dos princípios éticos da profissão farmacêutica e dos requisitos mínimos contemplados neste regulamento, deve atender à melhoria do acesso dos pacientes e da população em geral aos cuidados farmacêuticos. Parágrafo único. A prestação da assistência farmacêutica domiciliar somente é permitida em farmácias e drogarias abertas ao público, definidas nos termos da Lei Federal 5991, de 17 de dezembro de 73. Seção 1. Dos princípios gerais. Artigo 98. A ação do farmacêutico deve pautar-se pelos princípios éticos que regem o seu exercício profissional, especialmente a propaganda, publicidade, promoção de medicamentos, a relação com o paciente, colegas e outros profissionais de saúde. Artigo 99. Deve ser assegurado o princípio da livre escolha da farmácia e do farmacêutico pelo usuário. Artigo 100. Cabe ao farmacêutico diretor técnico a garantia do cumprimento da legislação em vigor, das normas éticas dentro e fora da farmácia, no estrito cumprimento dos atos inerentes ao farmacêutico e com vista a adequar a qualidade do serviço com as necessidades do paciente. Artigo 101. A prestação deste serviço por parte do farmacêutico na farmácia e drogaria é facultativo. Artigo 102. O farmacêutico diretor técnico pela farmácia prestadora de assistência farmacêutica domiciliar deve articular-se com outros colegas no sentido de proporcionar a melhor assistência possível ao atendimento dos usuários. Artigo 103. As informações e condições da prestação dessa assistência deve ser dada à população, tendo em atenção os princípios gerais e as normas específicas estipuladas de forma a não afetar a dignidade profissional dos farmacêuticos. Artigo 104. A remuneração da prestação dessa assistência é obrigatória. Seção 2. Das normas específicas. Artigo 105. É assegurada a prestação dos serviços farmacêuticos domiciliar
quando da solicitação através dos meios de comunicação existentes, sejam estes fax, telefone, correio, internet ou similares, desde que comprovado pelo estabelecimento farmacêutico e farmacêutico diretor técnico, o cadastro prévio do beneficiário, o qual deverá ser disponibilizado às autoridades de fiscalização em qualquer tempo. Parágrafo único. É obrigatório o prévio cadastramento por parte do usuário da assistência farmacêutica domiciliar, cabendo aos conselhos regionais de farmácia expedirem deliberações necessárias à elaboração do cadastro mencionado neste artigo, cujo procedimento é de obrigação do farmacêutico diretor técnico ou substituto. Artigo 106. O farmacêutico deverá manter na farmácia toda a informação necessária: identificação do paciente, identificação do prescritor, prescrição, produtos dispensados, características particulares do paciente e patologias. Caso não seja possível dispor de toda a informação especificamente da prescrição, deverá o farmacêutico, de acordo com o paciente, encontrar uma forma de avaliação e acompanhamento. Artigo 107. O farmacêutico é responsável pela validação da informação recebida, solicitando ao usuário ou ao prescritor os esclarecimentos adicionais necessários à dispensação dos medicamentos. Artigo 108. Os produtos a serem dispensados devem ser acondicionados em embalagens seladas e individualizadas por usuário de acordo com as características dos produtos requeridos. Deve ainda constar todas as informações necessárias para a sua correta utilização. Artigo 109. O transporte dos medicamentos deverá assegurar que os produtos chegarão aos usuários em perfeitas condições de conservação e segurança, tendo para qual que cumprir as adequadas condições de temperatura, luminosidade e umidade, de acordo com as definições da Farmacopeia Brasileira ou de outras normas determinadas pela Anvisa. Artigo 110. A dispensação de medicamentos domiciliar será acompanhada por documento onde deverão constar as seguintes informações: nome do usuário, residência do usuário, nome da farmácia, nome do farmacêutico, meio de contato, endereço da farmácia e a descrição dos produtos dispensados. Artigo 111. O usuário deverá conferir os produtos solicitados, bem como as informações que devem acompanhá-los. Em caso de dúvida, deve-se reportar ao farmacêutico. Parágrafo único. No caso de não haver contato por parte do usuário, deverá o farmacêutico obrigatoriamente entrar em contato com o mesmo para averiguação de eventuais dúvidas na utilização dos produtos dispensados. Artigo 112. Fica vedada a dispensação de medicamentos domiciliar fora de suas embalagens originais. Artigo 113. Para medicamentos manipulados, o farmacêutico deverá dispensar em embalagens com lacre ou outro mecanismo que assegure a inviolabilidade do conteúdo. Artigo 114. Os registros decorrentes da prestação de assistência farmacêutica domiciliar devem ser elaborados, porque essa lei está cheia de erros de português. Devem ser elaborados com o prévio consentimento por expresso dos usuários e respeitando a sua privacidade. Inciso 1. A confidencialidade dos dados, a privacidade do paciente e a garantia de que acessos indevidos ou não autorizados a estes dados sejam evitados e que seu sigilo seja garantido. Inciso 2. Que os dados sobre pacientes armazenados em formato eletrônico não serão utilizados para qualquer forma de promoção, publicidade, propaganda ou outra forma de indução de consumo de medicamentos. Capítulo 10. Da fiscalização. Artigo 115. Não se admitirá o exercício da atividade técnica, científica e sanitária sem a presença física do profissional farmacêutico no estabelecimento. Artigo 116. Compete aos Conselhos Regionais de Farmácia a fiscalização dos estabelecimentos farmacêuticos para verificação das condições de atenção farmacêutica. Parágrafo único. A atenção farmacêutica será comprovada através da ficha de verificação das condições do exercício profissional.
que passa a fazer parte da Resolução número 299/96 do Conselho Federal de Farmácia. Artigo 117. Os Conselhos Regionais de Farmácia deverão comunicar prontamente os serviços municipais e/ou regionais de vigilância sanitária, promotoria pública, delegacia do consumidor e outros órgãos afins. Artigo 118. Todo diretor técnico de estabelecimento farmacêutico deverá afixar em local visível ao público informações com telefone para reclamação junto ao Conselho Regional de Farmácia e à Vigilância Sanitária Municipal ou Regional. Artigo 119. A inobservância de qualquer destes procedimentos constitui infração do Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Artigo 120. O farmacêutico que não prestar efetiva assistência farmacêutica aos estabelecimentos sob a sua responsabilidade técnica ficam sujeitos às penas previstas pela legislação. Artigo 121. O poder de punir disciplinarmente compete com exclusividade ao Conselho Regional de Farmácia que o faltoso estiver inscrito ao tempo do fato punível que incorreu. Capítulo 11. Das disposições gerais. Artigo 122. Deverão ser observados os seguintes procedimentos quanto à dispensação e guarda dos produtos de que trata esta resolução. Inciso 1. Os produtos devem dispor de registro ou manifestação expressa de isenção de registro e rotulagem, obedecendo à normatização específica que o classifica dentre os de dispensação permitido por esta resolução. Inciso 2. Os saneantes, domissanitários e os produtos veterinários devem estar em local específico, separados dos demais produtos e medicamentos. Inciso 3. Os produtos, aparelhos e acessórios devem estar em local específico, separados dos demais produtos e medicamentos. Artigo 123. Para o perfeito cumprimento deste regulamento, o farmacêutico deverá denunciar ao Conselho Regional de Farmácia respectivo constrangimento para exercer a atividade profissional, a falta de condição de trabalho e o descumprimento deste regulamento. Artigo 124. Os casos omissos na presente resolução e questões de âmbito profissional serão resolvidas pelo plenário do Conselho Federal de Farmácia. Acredito que agora sim acabou. Acabou, o resto é só tipo uns negócios, umas perguntas para responder aqui. Finalmente acabamos essa resolução e no próximo vídeo eu volto dando continuidade que o edital ainda não acabou.